Título da nossa palavra de hoje é abuso infantil. Saudações de paz para todos. Deus abençoe você ricamente, poderosamente. Que a graça do Senhor esteja na tua vida. Meu irmão e meu amigo da TV CPAD. Um abraço a todos os nossos irmãos, Dr. Ronaldo, toda a equipe da nossa Casa Publicadora de Sabedoria no Brasil. Pastor Zé Wellington é o presidente do conselho, todo o conselho consultivo. E o presidente da Comissão Geral, o pastor José Wellington Júnior. Gente da liderança, Deus abençoe vocês. Nós estamos trabalhando aqui com o propósito de ajudar nossos companheiros no processo de aconselhamento de temas. Nós estamos lidando esses dias com temas mais complexos e trazendo algumas dicas para a gente trabalhar junto. Hoje, eu quero trazer a questão do abuso infantil. Quando falamos em abuso infantil, nós estamos falando em abuso físico, estamos falando em abuso sexual, estamos falando em negligência, de abandonar uma criança para dentro do carro, estamos falando de violência moral, de bullying, todas são violências que as crianças sofrem ainda na infância. Quando nós falamos isso, nós queremos lembrar que 70% dos estupros que existem no Brasil hoje são de crianças de 0 a 11 anos. Então, existem em torno de 200 mil denúncias, um ano 150, 110, 210, mas em torno de média de 200 mil denúncias por ano. No Disque 100, Disque 100 é o número de você denunciar abusos sexuais de criança. Abuso com criança, violência física, violência moral, violência psicológica e a violência sexual, que é a mais grave de todas. Esses dados são da FAEC, né? Das denúncias, 40% são de 0 a 11 anos. Dessas denúncias, de 0 a 11 anos são 40%. Imagine você, 0. Uma criança que nasceu há alguns meses sendo abusada sexualmente por uma marmanjo ou qualquer outra, uma mulher adulta. Isso tudo é muito complicado, né? Em 2021, com a pandemia, de janeiro a abril, 35 mil casos no Brasil. A cada hora, 2,2 casos acontecem de violência sexual com crianças. Em 2020, houve 77 mil denúncias de abuso contra crianças e adolescentes. Foi um ano que teve pouco, e no ano da pandemia teve menos denúncias, porque as crianças estavam em casa. E os pais não denunciam os seus filhos abusados. Isso é uma coisa seríssima. Que denuncia mais a escola. Quando as crianças vão na escola, a criança fica triste, o psicopedagogo chama, a psicóloga da escola conversa e descobre o abuso. Com desenhos, com uma série de técnicas que os psicólogos lidam para descobrir a questão do abuso. Mas essa é uma questão permanente e constante. Constantes abusos são coisas constantes no nosso meio de todo mundo. Quando acontece isso na igreja, é uma coisa muito grave, né? E isso deixa traumas para a vida toda. Vida toda. Eu quero lembrar você que isso, quando há uma crise dessa, uma coisa dessa que acontece na nossa igreja, eu, como pastor, tenho uma providência imediata. Uma criança foi abusada, e a maioria, e isso tem mais outra coisa grave que você diz. 96% das denúncias acontece com pessoas dentro da casa, os seus vizinhos ou próximo da casa. E 70% está relacionado com parentes íntimos, tios, pais, mães, em alguns casos, e parentes íntimos. 96% dentro de casa, às vezes vizinho ali perto de casa, coisas acontecem assim. Então isso é uma coisa muito grave mesmo. Então nós precisamos pensar nisso seriamente. A primeira coisa que eu quero dizer é que providências vamos tomar. Nós temos várias, tem o Ligue 180 para Conselho Tutelar e tudo mais, Delegacia de Polícia, Ministério Público da Criança e Adolescente, Juizado de Criança e Adolescente, primeiro Conselho Tutelar, depois Ministério Público, Ligue Denúncia 100. Você tem vários meios, a nossa ministra Damares Alves
tem estado muito atuante, autêntica no combate à violência, mas é uma coisa muito séria, gravíssima. E quando esse caso acontece, nós temos quem são os abusadores. É bom lembrar que abusador de menor, de criança, são abusadores, são sempre abusadores. Ninguém abusa isoladamente uma vez. O abusador, ele vai abusar várias crianças. Se ele for pego na primeira chance, ele não abusará mais. Talvez se ele ficar preso muito tempo. Mas senão ele vai continuar abusando. Então, abusadores, eles são abusadores continuados. Eles são abusadores que abusam em série, de abusar outras crianças. Então, a providência é que se isso acontecendo na igreja, nós precisamos tomar providências sérias. A igreja não pode dar cobertura a abusadores de crianças, a estupradores, a violência. Não. Nós temos que agir com firmeza. E o pastor não fará isso, mas é preciso que a família denuncie o responsável. Se for um obreiro da igreja, denuncie imediatamente, exclui imediatamente. Ele precisa agir rápido até para limpar o nome da igreja. Se ele agiu, realmente está comprovado, imediatamente ele tem que ser excluído do rol de membro, desligado. Em seguida, o pastor deve autorizar as mães e pais denunciar ao conselho tutelar ou outros órgãos competentes. Porque isso é muito grave e você não pode dar cobertura, não tem nem segredo de confissão quando há um abuso com crianças. É necessário que a denúncia seja feita imediatamente. Denunciar imediatamente. Já falei outra vez aqui, estou repetindo porque são fatos que estão acontecendo muito forte agora e eu está chamando você a atenção para ficar atento. É preciso que os pastores façam a prevenção. A prevenção está fazendo palestra nas igrejas, palestra para pais de crianças e adolescentes, para que eles se previnam. Prevenção começa com palestra, com orientação aos pais e com acompanhamento de crianças que têm algum tipo de abuso. Então, eu quero lembrar aqui algumas coisas que você pode observar numa criança quando ela foi violentada sexualmente. Primeiro, mudança de comportamento. As mudanças de comportamento que a criança tem quando é abusada é uma coisa muito séria. A criança que era alegre e brincava, ela vai parar de brincar. Era uma criança que assistia coisas, videogame ou coisas na internet, no telefone, alguma coisa assim. Gostava de assistir quadrinhos, ou ler quadrinhos, muita coisa que as crianças fazem. Essas coisas a criança deixa de fazer. A criança passa a ficar assustada, ela tem um comportamento estranho, ela tem sonhos estranhos de noite, ela vai chegar lá e dizer para a mamãe que está tendo sonhos de violência. Isso tudo tem que chamar a atenção dos pais. Pais, preste atenção nos seus filhos. Vê com que ele anda, com quanto tempo demora, cuidado com ele, com o telefone na mão. O abusador pode estar perto dele, o abusador pode estar sendo chamado por ele mesmo sem entender, o abusador pode ser chamado pelo próprio filho que deu o endereço, a criança que deu o endereço. Veja que são coisas seríssimas isso. É preciso observar também que a criança, quando ela é abusada, se ela tiver 5, 6 anos, ela começa a ter regressão, começa a chorar, pedir como uma criança de 1 ano, ela começa a ter desejos de uma criança de 1 ano. Há uma regressão, a criança de 9 anos foi abusada e começa a pensar como uma criança de 2 anos, pedir colo como pedir uma criança de 1 ano, querer o carinho dos pais, ou então se isolar dos pais, ou então chorar num canto constantemente. Preste atenção na sua criança. A criança também pode ficar sem querer falar, porque o abusador, quando ele abusa várias vezes, ele vai dizer para a criança, se ele falar que ele vai morrer, se ele falar que o pai dele não vai aceitar, não vai acreditar, que a mãe não vai acreditar, ou que ele vai sequestrá-la, ou que ele vai matar a criança, ou que ele vai arrancar o órgão genital da criança. Coisas terríveis que ele pode prometer, e a criança fica em silêncio absoluto. Ele diz, estou sabendo tudo que você fala e a criança acredita. Então, isso é terrível. A criança entra em pânico terrível e começa a guardar segredo dos pais. É outra coisa importante. Mudança de hábitos alimentares, hábito do sono, hábitos como alimentar-se. A criança pode parar de se alimentar, ou alimentar um pouco mais, um pouco menos, ou desistir de comer, ou comer demais. Porque a criança fica com ansiedade, provoca um pânico, provoca um momento de angústia na criança. Isso é muito importante. Outra coisa
a criança começa a ter questões de sexualidade. A criança precisa ser observada nos seus órgãos genitais quando ela começa a ficar estranha. Olha, encaminha para um médico, para um pediatra, para verificar se há alguma lesão nas partes íntimas de uma criança. Isso é muito importante observar e depois até fazer corpo de delito e tal, mas é preciso primeiro que um médico ou um enfermeiro olhe a criança. Uma pessoa especializada em saúde infantil, principalmente. Observe como está a criança, está intacta fisicamente, porque pode ser uma coisa muito mais grave que você está imaginando. É importante isso. E a criança pode também apresentar questões físicas, como lesões físicas, não há de violência do violador da liberdade da criança. Pode ter ferida em algum lugar, pode ter alguma ferida além dos órgãos genitais, qualquer parte do corpo, em função da violência de pegar a criança e de oprimir a criança. Isso fala de violência sexual. Claro que tem outras violências que a criança pode ser vítima também em casa, física ou de negligência. Tudo isso são violências. Mas eu quero lembrar você uma coisa. Eu atendo muitos jovens que estão se mutilando, estão se cortando, jovens, e a maioria delas principalmente, enquanto eles são um jovem nesse tempo que estou dando, abusado, que revelou para mim, um jovem. Mas todas são meninas, eu atendo muitas meninas, que tem uma garota que eu atendo que foi violentada 3 vezes por parentes íntimos. Ela está falando se morreu, também é para o psiquiatra, estou cuidando dessa jovem. Mas tem muitas outras que se veem, foram abusadas de alguma forma. E o abuso pode tornar uma depressão, uma ansiedade, um pânico, um síndrome do pânico, muitas pessoas. E pode muitas pessoas chegar numa depressão profunda, ampla, uma depressão e começar a pensar em suicídio também. As crianças que são adolescentes e jovens. Porque tem outra coisa importante também, que as crianças não falam para os pais, porque os pais estão mentindo, que é brincadeira. Se for falando de um pai, de um padrasto, vão dizer, não, que é isso, eu respeito meu marido, vou lhe bater e tal. A criança se recolhe de si e não diz mais nada. Cresce para ir falar lá adiante, em forma de insight, né? Quem conhece psicologia sabe o que é insight, é a revelação do que está acontecendo por dentro dela, lá na idade adulta. Então, gente, nós temos a responsabilidade muito grande de cuidar de pessoas, de crianças. Não dê cobertura nenhuma a um abusador de criança. A uma pessoa que prejudicou uma criança, ele precisa pagar o preço. Ele precisa do Conselho Tutelar, Ministério Público e delegacia e cadeia. E justiça e processo judicial. A gente pode orar pela família, orientar os pais a essas coisas que eu disse aqui, como observar. Orientar os pais a encaminhar a criança para o Conselho Tutelar. Observar os pais para encaminhar a criança para o psicólogo infantil. Encaminhar a criança para médico. Isso é uma orientação. Depois, nós, pastores, precisamos pegar aqueles pais e dar um aconselhamento permanente, porque eles também ficam traumatizados, irados, magoados. Eles precisam ser cuidados. A criança cuidada com o psicólogo, os pais cuidados com o pastor ou alguém conselheiro da igreja para acompanhar, para os pais vencerem o trauma e a angústia e o ódio que se estabelece contra o abusador. É preciso tratar os pais cuidadosamente, cuidar dos pais, porque eles se tornam vítimas também do processo. E assim fazendo, nos abençoar as pessoas que estão sofrendo porque seus filhos foram abusados. E as crianças também, cuidado, que elas vão sofrer o resto da vida, talvez. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sal da terra e luz do mundo, expressões que marcaram a vida daqueles que foram ensinados pelo próprio Senhor Jesus e devem marcar nossa vida hoje. Esta é a missão e o chamado da igreja. É o que nos identifica como seguidores de Cristo. No segundo trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, aprenda detalhadamente sobre os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, comentada pelo pastor e escritor Osiel Gomes. Os princípios da Palavra de Deus são diretamente opostos à realidade deste mundo e não podemos nos conformar com o modelo mundano, mas seguir a verdade transformadora da Palavra de Deus que Jesus ensinou. As batalhas de nosso tempo devem ser combatidas com armas espirituais.
dias. Não devemos temer as circunstâncias, mas crer no poder daquele que criou todas as coisas. No Sermão do Monte, Cristo nos revela acerca do favor de Deus e nos mostra que somos uma nova criatura, filhos amados do Pai. Seja fortalecido pela palavra de Deus na escola dominical. Explore cada detalhe das lições bíblicas de adultos no segundo trimestre e conheça o novo currículo da CPAD. Com novos recursos, mas mantendo sua identidade de sólida unidade doutrinária. Plano de aula, auxílios teológicos e de educação cristã, comentários, revisão de conteúdos e muito mais. Amplie seu conhecimento e entenda a importância dos valores do Reino de Deus em sua vida. Lições Bíblicas, um produto com a qualidade CPAD. Adquira hoje mesmo seu exemplar. Visite uma de nossas lojas. À venda também nas livrarias evangélicas em todo o Brasil. Ou acesse www.cpad.com.br. E você ainda pode fazer seu pedido por telefone 0800 021 7373. CPAD, a editora da Escola Dominical.